Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. No Diálogos de hoje, nosso 11º episódio, é o último episódio antes das eleições presidenciais norte-americanas de 3 de novembro. A gente vai discutir a questão que todos provavelmente querem saber. Quais são as chances reais de Donald Trump se reeleger para a Casa Branca? Em 2016, semanas antes das eleições, as pesquisas de opinião também davam uma vantagem a Hillary sobre Trump. Mas no final das contas, surpreendendo tudo e todos, Trump acabou vencendo. A questão é, será que a gente está diante do mesmo cenário? Quais são as chances disso ocorrer? Para que a gente possa responder essa pergunta, eu estou aqui com a minha colega do Inicitei Ineu, Neuza Mojequian, que pode dar um olá para todos e todas, mas antes de a gente responder essa grande questão, eu gostaria de passar a palavra para a Neuza, perguntando para ela, porque muitos dos nossos espectadores e espectadoras certamente têm a dúvida, em primeiro lugar, como é que funciona o sistema eleitoral norte-americano? Como é que o presidente norte-americano é eleito? Neuza, você pode ajudar os nossos espectadores e espectadoras a entender um pouco melhor essa questão? Felipe, vamos lá, estamos aqui de novo, A gente já está no 11º vídeo, Quer dizer, passou muito rápido, Essa campanha aqui, a gente vem vindo firme. Certamente. Pois é, essa campanha eleitoral, então, agora nessa reta finalíssima, Vamos dizer assim, na medida que avança também o nível de tensão, Ocorre que o ex-vice-presidente Joe Biden, candidato do Partido Democrata, ele mantém a vantagem na liderança nacional, como você falou aí, mas o concorrente é o imprevisível presidente Donald Trump, mesmo depois de 4 anos aí observando as táticas do presidente Trump e tentando tirar as lições necessárias, os democratas ainda estão sendo pegos diante de um tremendo desafio, Há muito receio mesmo por lá, inclusive entre os republicanos, de que o caos tome conta. O senador Ted Cruz agora do Partido Republicano, diga-se, disse que no dia da eleição pode acontecer um banho de sangue, Quer dizer, isso é muito amedrontador, é uma situação realmente que a gente não tem muito no momento referência, mas a gente pode buscar lá na história. E isso demonstra uma mudança de tom do Ted Cruz, porque ao longo dos 4 anos aí de Donald Trump, os republicanos do Congresso esquivaram aí de constantes declarações ofensivas do presidente Trump, ignoraram aqueles tweets bem cáusticos, bem com um comportamento destruidor de normas e instituições a respeito desrespeitosa, eu quero dizer, com a ortodoxia partidária, E aí, eu acho que, ao ouvir tudo isso, do Ted Cruz, essa semana, eu fiquei pensando assim, como é que a eleição presidencial deste ano, de 2020, pode entrar para a história como uma das eleições mais controversas, e somando-se a outras, desde as mais remotas até a de 2016, que trouxe Trump para a Casa Branca. E a propósito, na eleição de 1800, eu tenho uma curiosidade enorme, gosto muito da história, mas não sou uma historiadora, mas se você me permite, eu vou entrar aqui nessa área, só para contar uma historinha. O Thomas Jefferson, que foi o principal autor da Declaração da Independência do país e membro fundador do então Partido Democrata Republicano, que era esse o nome que tinha, em 1800, ele venceu as eleições com a ajuda providencial, diga-se, de Alexander Hamilton. E o Alexander Hamilton foi o primeiro secretário do Tesouro do país, E eles eram desafetos, Ele e o Thomas Jefferson. E, com isso, desbancou o Aaron Burr, que também era do Partido Democrata Republicano, mas ele estava se candidatando a presidente. E a regra naquele tempo dizia que o mais votado ficava com a presidência e o segundo mais votado pegava a vice-presidência,
E o Hamilton ajudou o Thomas Jefferson porque ele julgava que o Burr era um ególatra, né? Era uma pessoa que só pensava nele, não amava, ele dizia assim, não ama ninguém além de si mesmo, né? Quer dizer, é o próprio ele, o umbigo e ele. E não pensa em mais nada, né? Então, por conta disso, e o terceiro candidato era John Adams, né? Também tem essa que a gente deve aqui colocar, que era do Partido Federalista, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente está aí num momento histórico de novo, né? E isso daí no futuro vão lembrar bastante disso, os alunos vão estudar bastante. Como que termina isso? O Burr não superou isso e 3 anos depois, ele ainda no exercício do cargo de vice, ele matou o Alexander Hamilton, né? Em um duelo. Né? Então, veja que dramático que foi. Então, por que eu estou trazendo esse processo eleitoral do passado remoto? Né? Para tocar numa questão das regras eleitorais, que é realmente muito complicado. Né? Lá em 1800, a regra dizia que o candidato mais votado seria eleito, né? E o segundo, o vice. Então, isso poderia dar uma confusão ou essa forma de não aceitação disso. Né? Então, de volta agora para o presente, como é que é eleito o presidente nos Estados Unidos? Né? Como você me perguntou. A gente já mencionou aqui, mas vale repetir, porque de fato trata-se mesmo dessa dificuldade. A disputa ocorre no nível estadual. Né? Você já falou isso também aqui nos outros programas anteriores, né? Como isso é decisivo, né? Existem os estados pêndulos, existem os estados que tendem a um partido, a votar em um partido ou em outro, e né? Tem aqueles que são realmente mais claros, que tem uma opção, ela é regular e isso acaba seguindo de uma forma previsível, mas um candidato ele pode até obter mais votos no nível nacional, ou seja, diante do voto popular, mas ainda assim não vencer nas eleições. Isso porque a votação se efetiva no chamado colégio eleitoral. Que é o quê? É a instituição que reúne os delegados, eles também chamam de os supereleitores, né? Aqueles que são, de fato, os que vão eleger o presidente. E aí eles escolhem isso dias depois, né, do dia 3 de novembro, que é quando a eleição ocorre, né, nacionalmente. O colégio eleitoral, ele é formado, né? Que aí eu fiquei me perguntando, como é que forma isso? Quantas pessoas são? Bom, 538 delegados, esse é o número. E aí, da onde que sai esse número, né? Em algum momento a gente pode ter falado aqui, mas vale repetir. São 100 senadores, que é o número de senadores, né, que ocupam o Congresso, 435 representantes da Câmara, né? E 3 representantes do Distrito Federal, né, de Washington, D.C. E o número de delegados, representantes de cada estado, é relativamente compatível com o tamanho da população daquele estado. Né? Então, assim sendo, os estados mais populosos contam com um número maior de delegados. Esse é o caso da Califórnia, com 55 delegados, Texas tem 38 delegados, a Flórida 29, Nova York 29. Por isso que dizem que esses estados são os estados principais, né? E a Flórida, em especial, esse ano está aí numa disputa, né? Depois você pode contar para a gente como é que vai ser isso, mas Flórida é realmente um estado de grande destaque. No extremo, verificam-se os estados que possuem um mínimo de delegados. São os casos de Alasca, né? Dakota do Norte, e Wyoming, eu nunca sei pronunciar direito o nome desse estado, mas enfim, estou falando aqui como eu leio, que assim como Washington D.C. contam com cada um desses estados menores com apenas 3 delegados, né? E em última instância, então são esses delegados que vão de fato, e depois de algumas semanas, né, após esse dia da eleição, escolher o presidente e o vice-presidente. E todos os estados, exceto 2, que é Maine e Nebraska, né, obedecem a uma regra que permite que o vencedor, por maioria simples, contabilize a seu favor todos os votos locais. Ou seja, o candidato que obtiver o maior número absoluto de votos tem direito a ficar com todos os votos do colégio eleitoral. E isso, você sabe, é motivo de crítica, né? Parece não, 2 estados em especial não têm essa mesma regra, né, que é Maine e Nebraska, eles dividem os votos do colégio eleitoral de acordo com a proporção de votos de cada
candidato, né? Então, mas tirando esses dois, o resto vai por esse, o vencedor leva tudo, e o perdedor vai chorar em casa quietinho, né? Ou não, que é o caso do Trump esse ano, e a gente não sabe como é que ele vai reagir. Bem, mas como todos que acompanham o processo eleitoral dos Estados Unidos sabem, as regras tendem a ser amplamente criticadas mesmo por isso, por não refletir a vontade da maioria na soma geral. Então, por exemplo, se um dos candidatos obtiver 50,1% dos votos na Flórida, ele vai contabilizar aí a seu favor todos os votos desse colégio. Então, estou repetindo, mas é porque isso aqui é realmente uma coisa meio difícil de entender, né? Então, se você não está acompanhando, mas de qualquer modo, essa regra aí está sendo respeitada em geral, né? Excelente, Neuza. E aí, como é que você, a partir do que você explicou para os nossos espectadores e espectadoras sobre como funciona a escolha do presidente, como é que você poderia dizer, né, ou explicar minimamente o resultado de 2016? Como é que o Trump conseguiu surpreender todo mundo em 2016 e ser eleito para a Casa Branca, impedindo que uma primeira mulher ascendesse à presidência dos Estados Unidos? No caso, a ex-secretária de Estado do governo Obama, Hillary Clinton. Pois eu acho que assim, 2016, como eu falei, ele vem pro na nossa memória, e está aqui fresquinha, né? Como essa coisa do Trump ter aparecido, né? E como que ele vem se colocando desde lá, né? E essa eleição, ela também é parecida com a de 2000, né? Que aí, voltando para essa questão das regras, eu acho que vale pontuar um pouquinho isso, é que ela teve esse desalinhamento, né, entre a escolha da votação no geral e a do colégio eleitoral, né? E isso, o que acontece? Na eleição presidencial de 2016, a Hillary Clinton, que era do Partido Democrata, né, então o oponente do Trump, e ela foi tremendamente atacada, porque esse é o perfil do Trump, né? A gente pode falar um pouquinho das táticas dele, mas só para a gente pegar o gancho aí do ponto anterior, é que o Trump venceu ela venceu com uma boa margem nesse voto popular, né? Foi mais ou menos 3 milhões de votos a mais, mas ela perdeu nesse colégio eleitoral ao obter 43% e ele 57%, né? E aí, assim, como é que aconteceu isso, sendo que as pessoas não esperavam e, assim, supostamente, presumivelmente, o colégio eleitoral vota de acordo com a vontade popular, né? O que aconteceu? Quais foram as táticas dele, né? É claro, teve acontecimentos, você sabe disso, acontecimentos muito marcantes que deram uma ajuda, né, para o Trump, como a gente poderia citar aí aquele emblemático caso do diretor do FBI, né, o James Comey, que veio e reabriu algumas investigações sobre o uso da Hillary Clinton, né, a prática dela de usar indevidamente o servidor dela privado, né, o e-mail dela privado, para trocar mensagens aí oficiais, né? Então, mas tirando esse caso específico e outras questões que a gente não teria tempo de falar aqui, vamos falar da tática para depois você trazer para a gente também o que está acontecendo agora. O Trump, ele manejou muito bem a forma de comunicação com o seu público, né? E isso não há dúvidas. Ele escolheu fazer comícios enormes, massivos, em vez de concentrar naquelas operações que eram de bater de porta em porta, pegar os jovens, né, e ir atrás daqueles votos que os democratas acabaram fazendo, que queriam repetir o que havia acontecido quando o Obama foi eleito. E ele provou que, além de fazer esses eventos muito ruidosos, vocais, né, com muita gente animada, e ele distribuía os bonés e tal, ele também provou que ele podia se recompor rapidamente. Então, a gente viu que incidente após incidente, e mesmo diante das revelações mais ultrajantes, né? Ele conseguia se recompor e o que ele demonstrou ali? Que ele era capaz de consolidar uma base, né? E ele pegava no laço, eu brinco que ele pegou no laço de volta alguns dos conservadores que a princípio queriam abandonar ele, né? E estavam chocados com aquelas revelações e conquistando a parcela da população branca também trabalhadora. Então, isso é um ponto muito importante, que ele chegou nesses eleitores, principalmente aqueles sem diploma universitário também, a gente já falou um pouquinho disso aqui, assim como a população da zona rural.
né? E isso inclui estados considerados indecisos, aquelas incógnitas, né? Como Ohio, Flórida, de novo, Carolina do Norte, e estados que tendiam a ser democrata, né? O Wisconsin, você já falou também desse estado aqui, Michigan. E muitas avaliações, eles destacaram o fato dele ser um outsider, né? Quer dizer, é aquele que é o novo, não é da política, não sabe mexer com isso, mas é um empresário supostamente bem-sucedido, né? E ele chegou agindo com independência em relação à classe política tradicional, justamente por isso. Então, ele não dependia desses aí, em um momento em que inúmeros eleitores estavam cansados da mesmice, né? Quer dizer, então vamos mudar. Ele era um novo. Né? E agora? Então, assim, eu acho assim, eu destaquei, não vou falar muito mais, porque eu quero ouvir de você agora como é que é 2020. Quer dizer, isso que eu trouxe aqui, você pode complementar. Será que vale de novo? Quer dizer, será que o Trump consegue reviver, né? Quer dizer, colocar isso em prática novamente e obter o sucesso? Eu queria que você agora comentasse isso para a gente. Então, Neuza, na verdade, em 2016, né, como você tocou em algumas questões gerais, né, o Trump ele não ganhou no voto popular e ele conseguiu uma vitória expressiva, né, no colégio eleitoral. Né? O Trump ganhou 306 votos contra apenas 232 votos da Hillary. Então, uma diferença de 74 votos. Então, apesar de ter perdido, né, de uma maneira relativamente significativa em termos de votos, né, quase 3 milhões de votos de diferença, ele conseguiu uma vitória bastante expressiva no Congresso Eleitoral. E isso aconteceu, né, principalmente pelo fato de ele ter ganhado os chamados 3 estados do cinturão da ferrugem norte-americana, né, o chamado Rust Belt. Estados que têm uma história, né, forte do ponto de vista de industrialização, uma classe trabalhadora, né, vinculada à indústria e que estava historicamente também vinculada ao Partido Democrata. E houve uma mudança importantíssima nesse sentido em 2016. Né? Estou me referindo a 3 estados em particular desse chamado cinturão da ferrugem, que é o caso da Pensilvânia, é o caso de Wisconsin e é o caso de Michigan. E aconteceu algo muito significativo ali, não apenas, como você bem levantou, né, pelo fato de você ter tido uma classe trabalhadora branca, né, que não tem ensino superior votando em grande escala no Trump, mas houve também um aspecto crucial nos 3 estados, que a diferença do Trump com relação a Hillary foi uma diferença muito pequena, né? Então, só para os nossos espectadores terem ideia, na Pensilvânia, por exemplo, a diferença foi de apenas 42 mil votos, uma diferença de 0,7%, num total de 6,1 milhões de votos. Em Wisconsin, a diferença foi de 22 mil votos apenas, ou seja, também 0,7% num universo aí de 2, milhões de votos. Em Michigan, a diferença foi ainda inferior, ou seja, Pensilvânia 44, Wisconsin 22 e em Michigan, pasmem, a diferença foi de apenas 10 mil votos, 0,2%, né, com 4,8 milhões de votos no total. Ou seja, pela regra que você explicou para os nossos espectadores, né, do chamado The Winner Takes All, né, o vencedor ele ganha tudo, isso acabou fazendo com que o Trump, mesmo com diferenças muito pequenas nesses 3 estados cruciais do cinturão da ferrugem, ele conseguiu levar os 3 estados e, consequentemente, levou todos os delegados desse estado para ele. Por isso que a diferença no colégio eleitoral ela é tão significativa, né? Os 3 estados do Rust Belt que eu mencionei, eles têm um peso muito grande no colégio eleitoral. Por exemplo, Wisconsin tem 10 eleitores, não é um peso tão significativo, mas Michigan tem 16 e Pensilvânia tem 20 eleitores, né? Então é um estado já médio para grande, não se compara à Califórnia, como você mencionou, não se compara ao Texas, mas é um estado com 20 eleitores e, portanto, tem um peso eleitoral bastante significativo. E aí a pergunta que todos querem, né, digamos, saber, que você trouxe para nós, que é: Trump conseguiria repetir o caminho de 2016 agora, em 2020? Eu acho que antes de a gente falar sobre os estados do Rust Belt, porque obviamente se ele conseguiu ganhar da Hillary por causa desses 3 estados, né, a gente tem que olhar para esses 3 estados
hoje, né? Não há dúvida que esses 3 estados continuam sendo fundamentais. Será que o Biden vai conseguir recuperar, né, esses 3 estados que tradicionalmente votavam com os democratas ou não? Essa é uma pergunta, obviamente, chave. Mas antes de falar sobre esses 3 estados do Rust Belt, eu acho que é importante o nosso espectador ter clareza, né, que o Trump ele está numa situação realmente difícil, né? Óbvio que eu vou fazer algumas discussões sobre a questão de opinion polls, né, das pesquisas de opinião, mas a situação do Trump é uma situação difícil e por um motivo muito simples, né? Os estados que o Trump ganhou em 2016, mesmo estados que ele ganhou bem, né, com quase diferença de 2 dígitos entre ele e a Hillary Clinton, a situação dele hoje está numa situação, digamos, periclitante, uma situação que não é nada confortável. Então, antes de a gente falar do próprio Rust Belt, acho que tem que ter uma clareza de que é fundamental olhar para outros estados também, porque se o Trump perde nesses outros estados, não adianta a gente aqui discutir, né, qual que vai ser o desempenho dele em Wisconsin, em Michigan ou mesmo na Pensilvânia, que é tão crucial, né? Então, eu queria mostrar para os nossos espectadores, pegando aqui dados do Cook Political Report, né, dados do dia 29 de setembro. Né, o Cook Political Report ele divide os estados norte-americanos, ele faz projeções, né, com base nas pesquisas de opinião, faz projeções sobre como é que esses estados estão do ponto de vista, né, de votação. Né? Então, eles criam, o Political Report ele cria praticamente 4 categorias. Né? Então, apoio sólido, apoio provável, apoio que tende inclinado a um determinado partido e estados incertos, né? que o Cook Political Report chama de toss-up, né? São apostas, literalmente. Estados absolutamente incertos. Né? Então, eu queria mostrar aqui uma tabela para os nossos espectadores que a gente fez, né, aqui do Diálogos e com base, né, no Cook Political Report de 29 de setembro. Né, e a gente pode ver nessa tabela que os democratas eles estão realmente à frente dos republicanos, né, não apenas em número de estados, mas também em número do ponto de vista proporcional, do quanto esses estados representam no colégio eleitoral. Né. Então, os democratas eles têm 14 estados. Democratas, aqui eu digo, né, estados que vão votar ou tendem a votar no Biden. Né? De acordo com os dados do Cook Political Report, 14 estados estariam solidamente nas mãos dos democratas hoje, né? Com as pesquisas de opinião que a gente tem em mãos, o que daria mais ou menos aí 34%, quase 35%, né, do número de eleitores. 3 estados prováveis e 7 estados estariam inclinados ao Biden, estariam inclinados aos democratas. Os republicanos, por sua vez, teriam 21 estados na sua fileira, sendo 13 muito sólidos, o que daria apenas 14% do número de eleitores, 7 prováveis e 1 inclinado. Tá? E há 5 estados que estão incertos. E esses 5 estados que estão incertos, eles representam bastante coisa no colégio eleitoral, eles representam quase 16% do número de eleitores. Lembrando que entre os incertos também se inclui aqui, por exemplo, o 2º distrito de Maine. Né? Você falou sobre tanto Maine e Nebraska, a maneira pela qual esses estados constroem, né, os seus eleitores no colégio eleitoral é diferente, porque lá eles mesclam. Né? Então, tem o The Winner Takes All para 2 delegados desses estados, mas os outros delegados eles são eleitos pelos distritos, né? Quem ganha mais votos nos distritos. E além desses 5 estados incertos aqui, que eu já vou mencionar quais são, né? O 2º distrito de Maine também está incerto e esse distrito foi ganho pelo Trump em 2016. Né? Então, um ponto importante que a gente pode observar saindo agora da tabela por que os caminhos da vitória do Trump eles estão mais curtos ou eles estão mais difíceis. Porque não só o Trump ele precisa pegar todos os estados incertos para ganhar. Quais são esses estados? São 5 estados, como eu mencionei, mais os 2 distritos de Maine. Né? Então, primeiro, ele tem que ganhar Iowa, é um desses estados incertos, Carolina do Norte, né? Outro desses estados incertos, Geórgia, né? Ohio e Flórida. Né? E eu coloquei aqui, eu segui exatamente a sequência, né, crescente da importância desses estados em termos de peso no colégio eleitoral. Iowa tem o menor peso, né? Iowa tem apenas 6 votos no colégio eleitoral, né? E Carolina do Norte, Geórgia, Ohio vai crescendo o peso desses estados até chegar na Flórida.
Flórida, como você bem colocou, tem 29 votos no colégio eleitoral. Então, o Trump ele precisa ganhar todos esses estados incertos. Se ele quer ter chance de vencer as eleições, ele precisa ganhar todos esses estados incertos. E não só ganhar todos os estados incertos, mas ele precisa também garantir que os estados que estão inclinados para ele, mas que não têm, né, digamos, uma certeza, e aí seguindo de novo os parâmetros do Cook Political Report, os estados que estão inclinados para eles também precisam, evidentemente, ser ganhos por ele. Se vocês olharem de novo aquela tabela, apenas um estado hoje é considerado pelo Cook Political Report como inclinado para os republicanos, inclinado para o Trump. O problema é que esse estado não é um estado qualquer, não é um estado que o Trump pode perder. Se refere única e exclusivamente aqui, nada mais, nada menos do que o estado do Texas. Né? Ou seja, o Texas, que por décadas, né, votou, né, nos candidatos republicanos, hoje está considerado, por várias razões que eu não vou ter condições aqui de me aprofundar, né, pela questão do tempo do nosso programa, hoje ele é considerado um estado que não é mais sólido e nem mesmo provável para os republicanos. Ou seja, ele está inclinado ao Trump, mas existe uma possibilidade de uma vitória democrata no Texas, coisa que não acontece, né, se eu não estou enganado, desde Jimmy Carter, desde as eleições do Carter de 1976. Então, por que a situação do Trump é difícil? Né? Porque não só ele tem que garantir o voto, né, nesses estados inclinados, como o caso do Texas, precisa garantir que todos os estados que estão incertos vão para ele. Né? Por isso que, por exemplo, se ele perder na Flórida, a situação do Trump está absolutamente perdida. Né? Se ele é derrotado na Flórida, se ele é derrotado em Ohio, né, que é um estado pêndulo tradicional, se ele é derrotado na Geórgia ou Carolina do Norte, que não tem tanto peso quanto a Flórida em termos de eleitores, mas tem um peso significativo, a situação do Trump é muito difícil. Né? Então ele precisa ganhar no estado do Texas, que hoje está inclinado a ele, precisa ganhar em todos os estados, né, que são estados que, de acordo com o Cook Political Report, são incertos, e aí sim, aí a gente entra num outro elemento. Além de tudo isso, ele precisa pegar alguns dos estados que hoje estão inclinados para o Biden. Não adianta apenas ele ganhar os estados que estão inclinados para ele, não adianta apenas ele ganhar os incertos, ele precisa pegar alguns estados que estão inclinados para o Biden. De acordo com o Cook Political Report, são 7 estados: New Hampshire, Nevada, Minnesota, Wisconsin, Arizona, Michigan e Pensilvânia. E aí eu sigo aqui também a ordem, né, crescente, começando por New Hampshire, que é o estado com menor peso no colégio eleitoral, apenas 4 votos, passando para Nevada, que tem 6 votos, Minnesota e Wisconsin, ambos com 10, Arizona com 11, Michigan com 16 e aí, finalmente, né, Pensilvânia. Então, ele precisa ganhar pelo menos alguns desses estados, né? Principalmente o estado da Pensilvânia, que é um estado que, como a gente já mencionou anteriormente, tem um número de votos muito significativo no colégio eleitoral. Daí o porquê da situação dele ser uma situação, digamos, complicada. Óbvio que se ele consegue ganhar na Pensilvânia, né, e ganha também todos os incertos e ganha no Texas, ele está num caminho bastante sólido, né, para a reeleição. Mas os dados das pesquisas de opinião, elas mostram que em todos esses casos, mesmo nos casos incertos, o Biden tem uma margem ou pequena ou uma margem, digamos, razoável, né, em comparação ao Trump. Então, inegavelmente, nesses 15 dias que a gente vai ter, vão ser 15 dias frenéticos, mas o Trump tem um caminho difícil pela frente. E aí, se você me permite, Neuza, antes de a gente fechar, né, esse programa, que a gente já está chegando no nosso tempo, eu queria apenas deixar claro, né, para os nossos espectadores uma coisa que várias pessoas nos perguntam com frequência. Bom, mas antes das eleições de 2016, a Hillary também estava na frente das pesquisas, né? E o Biden está na frente das pesquisas nacionais e está na frente das pesquisas em esses estados que eu citei, que são inclinados, inclusive os 3 do Rust Belt, né? Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, e está na frente, inclusive, com uma margem pequena, é verdade, né? Quase que empate técnico, e em vários estados que hoje são incertos, né? O caso da Flórida, o próprio caso da Carolina do Norte, Geórgia, todos eles estão aí empatados, né? Dependendo da pesquisa, o Biden um pouco na frente, o Trump um pouco na frente. E aí o ponto é, né? As pesquisas de 2016, elas também mostravam isso para Hillary. A gente pode confiar
nas pesquisas agora? Ou seja, dá para a gente ter uma confiança de que a situação do Trump é uma situação realmente muito difícil? Uma coisa muito importante é a gente lembrar que, de fato, a Hillary estava na frente, né, 3 semanas, 2 semanas antes das eleições, mas a margem da Hillary, em comparação ao Trump, nas pesquisas nacionais, era menor do que a margem que o Biden tem hoje, né? A margem do Biden está quase na casa dos 2 dígitos, 10% de diferença com relação ao Trump. No mesmo período, em 2016, a Hillary tinha uma margem aí de 6, 7%. Tá? O que é preocupante é que, de fato, a margem da Hillary nos estados do Rust Belt, né, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, 3 semanas antes das eleições, ela era maior até do que a margem que o Biden tem hoje. Né? O Biden está em uma margem de 7 a 9%, dependendo do estado, né, desses 3 do Rust Belt. A Hillary apresentava, por exemplo, em Michigan, 3 semanas antes das eleições, de acordo com a média aí, né, das pesquisas do período, 12% de vantagem. Né? Na Pensilvânia e em Wisconsin, 7% de vantagem. E aí, no final das contas, o Trump ganhou da Hillary nesses 3 estados com uma margem muito pequena. Pode acontecer a mesma coisa? Será que as pesquisas estão erradas? Acho que é importante aqui salientar 3 elementos e com isso eu fecho aqui os meus comentários, que eu sei que eu já me alonguei um pouquinho. Né? Primeiro, as pesquisas elas são uma fotografia do momento da campanha. Né? E as pesquisas nacionais, em geral, elas mostraram, né, ao longo dos últimos dias e das semanas finais, uma queda da margem da Hillary perante o Trump. Né? Em termos, digamos, agregados, elas ficavam na margem de erro. Então, não dá para dizer que as pesquisas nacionais erraram tanto assim. E como você citou, o caso dos e-mails da Hillary, né, e da investigação da FBI foi fundamental para a deterioração das margens de apoio da Hillary nacionalmente. Né? E mesmo nos estados-chave, quando você olha as pesquisas chegando no dia das eleições, a margem da Hillary para o Trump também diminuiu. No entanto, nas pesquisas estaduais, de fato, houve alguns erros. Né? Acho que o principal erro nas pesquisas estaduais foi o menor peso dado aos cidadãos sem ensino superior. Né? E esse tipo de erro ele vem sendo corrigido para várias pesquisas de opinião atuais. Né? Então, provavelmente, as pesquisas de agora elas não estão cometendo o mesmo tipo de erro de falta de representatividade ou menor representatividade para cidadãos brancos sem ensino superior, como as pesquisas estaduais lá de 2016 o fizeram. Né? Agora, tem uma questão que a campanha do Trump sempre levanta, que é a questão da subrepresentação, mas não subrepresentação pela questão de amostragem estatística, mas pelo fato de que os eleitores teriam vergonha de dizer que votam no Trump, né? E mesmo quando perguntados para alguém, numa situação de pesquisa eleitoral, eles mentiriam. Né? Isso é uma coisa que a gente não tem como saber se de fato está acontecendo agora, como provavelmente aconteceu em parte também em 2016, não tem como a gente saber, mas, né, apesar disso, também é muito importante lembrar que as pesquisas são fotografias. Né? A gente tem 15 dias antes das eleições, apesar de que muitos norte-americanos já estão votando, né? Ou seja, a gente tem quase 30 milhões de votos que já ocorreram, o que dá mais ou menos 1/5 do número total de votos de 2016. Mas, apesar disso, muita coisa pode mudar. Vai ter um último debate, né, entre o Biden e o Trump, e isso, evidentemente, tende a afetar as pesquisas. Então, apesar de todas essas limitações, acho que a conclusão a ficar aqui é que a gente tem que olhar as pesquisas sim, a gente precisa olhar as pesquisas, não há dúvida, mas sempre entendendo que a gente está lidando com uma fotografia, que as margens de erro devem ser levadas em conta e que isso, portanto, também pode afetar os resultados. Mas acho que basicamente é isso, Neuza, contando um pouquinho aí as dificuldades prováveis que o Trump vai ter até 3 de novembro. Muito bom, Felipe, muito bom. É difícil, né, a gente ficar acompanhando, porque é uma matemática, né, isso, ficar calculando ali na ponta do lápis, pontinho por pontinho, mas é assim mesmo, né, que acontece lá. É uma situação muito alheia à nossa realidade, né, a gente não tem isso, e isso pode demorar, né, esse resultado pode demorar a sair, porque enfim, tem aí bastante tempo, talvez tenhamos bastante tempo pela frente para saber quem é que vai ocupar a Casa Branca a partir de 2021, né? Bom, mas enfim, nosso tempo aqui acabou mesmo, nós estamos nos 48 do segundo, então vamos lá, vamos terminando aqui com a nossa mensagem aqui de agradecimento. Então, eu agradeço você pela sua participação, né? É sempre um prazer aqui estar aqui com você. E o pessoal, claro, mais uma vez,
né, a gente agradece. Eu agradeço aqui em nome de toda a equipe aqui do programa. E nós esperamos, sinceramente, que vocês tenham gostado desta programação também, né? E que vocês continuem com a gente, que a gente ainda vai voltar, né? A nossa próxima programação irá ao ar no dia 5 de novembro, que é 2 dias depois, né, das eleições. E aí, neste encontro, né, a gente pretende comentar aqui os resultados das eleições. Combinado, Felipe? Estamos aí, Obrigado, né? Neuza. Vamos estar juntos e aí, se vocês têm dúvidas, alguma coisa, pode mandar para a gente mensagens, né? Tem aí no nosso canal aí, vocês podem deixar um contato, né? A gente está tentando aqui cobrir o que está acontecendo da melhor forma possível, né? E aí eu digo para vocês até então dia 5 de novembro, tá bom?